Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o professor João Batista e hoje nós vamos conversar sobre estratégias. Estratégias para quê? Para que você seja aprovado em um concurso ou seletivo do ensino superior como docente. A resposta para essa pergunta vale milhões. Mas antes da gente conversar sobre esse assunto, que tal você se inscrever no canal? E também deixar um like neste vídeo. Afinal de contas, você vai estar ajudando com que esse canal cresça cada vez mais e que essas informações possam chegar a todas as pessoas que delas necessitam. De posse de um edital publicado, é hora de analisar muito bem as informações lá colocadas, ou seja, as datas de realizações de cada uma das etapas, o local de realização das provas, as exigências, afinal de contas, as vagas, muitas vezes, elas discriminam exatamente o perfil desejado. Formação inicial e formação continuada, ou seja, graduação, mestrado, doutorado. Então é primordial que você observe muito bem se você atende aos requisitos. Não tem nada pior do que se inscrever num concurso e depois ser eliminado pela falta de uma documentação ou desencaixa ali no perfil. Você achou que aquele título que você tem seria possível, mas na verdade a informação está muito clara no edital e realmente não é o perfil desejado e você perdeu seu tempo. Então fique atento às informações que lá são colocadas para ver se realmente você se encaixa no perfil solicitado no edital. Tá? Em segundo lugar, é importante que você analise as etapas do certame. Então cada instituição coloca ali um conjunto de etapas que você deve cumprir. Porém, algumas têm etapas específicas que estão lá descritas no edital e que você precisa atentar. E que etapas são essas? Geralmente, a primeira etapa trata-se de uma prova escrita. Como é que é essa prova? Então, no momento da inscrição, vão ser disponibilizados alguns temas, geralmente entre 8 e 10 temas, para que você já comece a se preparar. Então, quanto antes você fizer a sua inscrição no edital, com mais antecedência você saberá quais são os temas que são colocados nesse certame. E dessa forma, na primeira etapa, um desses temas serão sorteados para que você escreva uma redação. Que redação é essa? Nada mais é do que um texto dissertativo sobre aquele tema. E aí é importante que você se aproprie das ideias, dos conceitos e dos autores que trabalham e que defendem aquele tema, pois a sua capacidade de argumentação será avaliada. Ao final da prova, você fará a leitura pública de tudo aquilo que você escreveu e logo em seguida será atribuída uma nota e que você deve ter a nota mínima para aprovação. Caso seja aprovado, você vai para a segunda etapa do certame. Então, digamos que você tinha 10 temas para estudar. Um foi sorteado para a prova escrita, agora nós temos 9. Mais um será sorteado agora para a prova didática. E nessa prova é importante que você prepare um bom plano de aula e ministre uma boa aula. Serão verificadas as capacidades do candidato em falar, dialogar, contextualizar e ainda todas as estratégias didáticas adotadas por esse candidato. Ao final desse processo, também será atribuída uma nota e que você deve ter a nota mínima para a aprovação. Para essa segunda etapa, eu tenho algumas sugestões para você. A primeira é que você coloque todos os autores que você citou no plano de aula nos seus slides, ou seja, no seu material audiovisual. Por quê? Porque se você está recomendando no plano de aula, é interessante que você também utilize na sua aula ou no seu material didático. Uma outra dica interessante também é sempre preparar uma atividade para disponibilizar à banca. No momento dessa aula, você vai estar simulando como se estivesse dentro de uma sala de aula e a banca serão os teus alunos. Portanto, é importante que você deixe uma atividade para que você consiga balancear teoria e prática. Afinal de contas, uma aula não é uma palestra e há momentos de compreender os conceitos e há momentos em que você precisa aplicar os conceitos aprendidos. Siga essa dica. A terceira etapa trata-se da análise curricular. Esses pontos servirão para somar as notas que você já tirou nas etapas anteriores. E assim, caso você tenha muitos títulos e muita produção, você vai conseguir passar à frente de muitos candidatos.
Mas fique atento, você precisa preparar o seu currículo Lattes e comprovar todas as informações. Não basta apenas colocar no currículo que você tenha experiência ou que você tenha produção científica sem que você consiga provar. Então, busque toda essa papelada para anexar ao seu currículo, pois serão pontuados todos esses itens e, acreditem, um certificado, um artigo pode fazer toda a diferença quando as notas dos teus concorrentes elas estão muito próximas às tuas. Nos institutos federais é muito comum que, além dessas etapas que eu já mencionei anteriormente, como a prova escrita, a prova didática e a análise dos títulos, nós tenhamos também a defesa de um projeto, que pode ser um projeto de pesquisa ou um projeto de extensão. E há ainda alguns concursos em que, para cargos de professores, também são exigidas provas escritas sobre a legislação dos institutos federais, às vezes também a raciocínio lógico e português. Então, cada instituição federal, ela estabelece seus critérios para selecionar seus docentes. Então, fique atento ao edital, pois ele é que vai guiar todo esse processo. Mas vocês querem saber quais estratégias que eu, professor João, adotei para ser aprovado no meu concurso público para docente do ensino superior? Isso, 2010, já tem um tempinho, né? Então, o que eu fiz? Na minha época, eram 8 temas. Então, selecionei materiais sobre cada um desses temas, li, identifiquei quais eram os autores base de cada um dos assuntos. Preparei as 8 redações, escrevi, depois digitei. E ainda preparei um mapa conceitual de cada um dos temas e coloquei em vários pontos da minha casa. Assim, eu estava sempre observando esses pontos. E no dia do certame, por incrível que pareça, ao sortear o assunto, parecia que o mapa aparecia na minha mente. Mas por que isso acontece? Pessoal, o mapa conceitual é uma estratégia muito poderosa e muito eficaz. Imagina que a nossa mente organiza a informação em várias caixinhas, em vários blocos. Se você estuda da mesma forma que a sua mente também organiza a informação, casamento perfeito, né? E assim o êxito acontece. Então, isso é uma técnica da aprendizagem significativa que funciona muito. Temos uma aprendizagem muito visual. Para mim funcionou e para muitas pessoas. Mas se mesmo assim você ainda tiver dificuldade em guardar as informações, use de outras estratégias. O importante é a sua aprovação. Algumas pessoas já me relataram que fazem a leitura e gravam esse áudio para ficar ouvindo os principais conceitos que cada um dos autores trabalham. Essa também pode ser uma técnica interessante. É como se você produzisse um podcast a partir de cada um dos temas para ouvir no carro e quando estiver aí estudando para o seu certame. E, além das minhas dicas, eu tenho ainda algumas recomendações finais. A primeira delas é chegar cedo ao local de prova. Afinal de contas, se você se atrasar, você pode ser eliminado de uma das etapas do certame. Bem como preparar-se com antecedência, não deixar para os últimos dias. Então, quanto mais cedo você realizar a sua inscrição, mais tempo você vai ter para estudar, pois você já vai estar de posse dos temas que estão indicados para esse certame e poderá ter muito mais êxito. Uma outra recomendação é dormir bem um dia antes. Eu sei que uma avaliação como essa deixa qualquer candidato nervoso, mas é importante que você durma, que você descanse, para que você esteja preparado para essa maratona que será no dia seguinte. Seja cordial com todos os membros da banca. Por mais que seja duro receber uma crítica, um comentário, ou às vezes uma provocação de um colega docente, responda sempre com educação. Afinal de contas, isso pode ser um teste para você. Ou seja, para verificar a sua capacidade de resposta e também a sua inteligência emocional para situações conflituosas. Você acha que em sala de aula isso não acontece? Acontece demais. E para isso precisamos manter sempre a calma, respirar fundo, ser educado e responder com cordialidade. Sobre esse tema das perguntas, responda todas com atenção. E uma boa dica é anotar as perguntas, ler, analisar antes de responder. Caso sejam feitas 2, 3 perguntas, por vezes você pode estar nervoso e esquecer a segunda e a terceira. E assim é muito chato você pedir para a banca repetir a pergunta. Então você já anota aqui num papel ao lado. Se alimente bem antes da prova para que você tenha uma excelente prova e não passe mal ao longo dessas 2, 3 horas de duração de cada uma dessas etapas. E a última dica é:
verificando qualquer irregularidade ao longo do certame e se qualquer coisa estranha que você considere acontecer ao longo de alguma das etapas do certame, peça para que seja registrado em ata. Isso é uma informação importante, afinal de contas, isso pode ser muito útil para uma situação de recurso após o término de cada uma das etapas. Espero que essas dicas façam toda a diferença no seu certame, concurso para professor do ensino superior. Até mais!